Fala galera, e bem-vindo ao primeiro podcast, que é o Pobrecast. Estamos aqui com nossos convidados Ronaldo Mendes, Ray Dre, Jair Moraes, Alessandro Júnior e Abelardo Júnior. Primeiramente, hoje nós vamos falar aqui sobre o podcast no tema a febre no colecionismo no Brasil. E antes de começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, dizer sua atividade hoje no momento e se coleciona algum tipo de coisa. Vamos começar aqui pelo Ronaldo. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ronaldo Mendes. Eu tenho 28 anos já, realmente estou ficando muito velho. E eu tenho um projeto que se chama Remember. A Remember é praticamente um museu, uma biblioteca, entendeu? Estou indo atrás de todo tipo de colecionismo, tanto a parte da HQ, tanto a parte histórica, mangá e outros aí. Agora vamos com Abelardo Júnior. Abelardo? Eu acho que não tá ligado o áudio dele. No microfone. Estamos com um pequeno problema no áudio do Abelardo. Vamos partir agora para o Ray. E aí, galera? Meu nome é Ray, né? Ray Dre. O Dre tá aí só mesmo pra fazer um charminho aí no podcast. Mas, enfim. Eu sou colecionador. Coleciono desde, 2006, digamos assim. Tô com uns 13 anos de coleção. Eu costumo dizer que tô com mais de 10 anos. As minhas coleções, elas são focadas em quadrinhos, tem alguns mangás, mas comecei inicialmente com Homem-Aranha, que é o meu personagem predileto da Marvel, e em seguida fui pro Batman, porque o Batman, além de ser meu personagem predileto da DC, eu conheço ele, foi o primeiro herói que eu conheci, super-herói, né? E... enfim, também tem alguns mangás, principalmente Lobo Solitário, Akira, gosto muito. E Dragon Ball, também curto, mas ainda não tenho porque a Panini não tá cooperando com os preços. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos agora com o Jair Moraes. Vai, Jair, é contigo. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Jair, tenho 26 anos, coleciono há mais ou menos 8 anos. Minha primeira HQ foi Os Vingadores, da fase do Reinado Sombrio. Aí em seguida parti para o Batman. E aos poucos fui colecionando. Depois foi para o Homem-Aranha, parti depois para o Dragon Ball, que é meu anime favorito. Participo também do perfil da Remember, estou ajudando o Ronaldo aí a crescer cada vez mais nesse projeto, que tem tudo para dar certo. E é isso, pessoal. Eu tenho muita afinidade aos quadrinhos norte-americanos, mas não dispenso também os mangás, que também tem histórias excelentes. Maravilha. O Abelardo já voltou? Ainda não. Vai, Júnior, contigo. Não vi o áudio dele. Alguém avisa lá no grupo do WhatsApp. E aí, galerinha? Meu nome é Alessandro Júnior. Tenho meus 23 anos, sou colecionador. Não colecionador muito específico, mas tenho de tudo um pouco. Comecei minha coleção de 2012, 2013, com meus jogos. Eu estou seguindo. Isso é tudo. Maravilha. E eu sou o Cleudo Vieira, sou colecionador de action figures e mangás. Coleciono também alguns consoles da Nintendo. Coleciono praticamente desde os meus 9 anos, só que durante um tempo eu fiquei ausente no ramo do colecionismo e há uns 3, 4 anos atrás a gente tem voltado com essa novamente com essa prática e tentando buscar itens nostálgicos que fizeram parte literalmente da nossa infância. Mas a nossa coleção literalmente é baseada mais em Cavaleiros Antigos, mangá e Mario Bros. E para começar o podcast de hoje, vamos... O Abelardo voltou, viu? Voltou? Eu voltei. Pronto, Abelardo. Abelardo, se apresenta, diz qual a atividade que você
exerce no momento e o que você coleciona. Fala galera, meu nome é Abelardo Júnior, certo? Eu tenho 23 anos e sou um colecionador recente, imagino que o mais recente daqui. Coleciono há pouquinho tempo, comecei em 2013. 6 anos aí, né? Nem fechou 6 anos, foi no finalzinho de 2013, quase 2014. Meu foco de coleção se divide entre HQs e livros, certo? Também jogos, RPG e coisas do tipo. Bem dividido mesmo, quase metade, mas ainda assim se sobressaem as HQs, certo? Com a maior parte sendo da Marvel. Onde eu gosto mais ali de dar uma lida. Maravilha. Bom, vamos introduzir agora aqui com o tema do colecionismo. Primeiramente, nós vamos explicar o que é o colecionismo aqui no Brasil, o que é a prática de colecionar. De acordo com o nosso amigo Aurélio, o colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar, selecionar, trocar e expor diversos itens por categoria, em função de seus interesses pessoais. A prática do colecionismo, ela já é bem mais antiga do que nós imaginamos. Na verdade, nos Estados Unidos, ela é uma prática que acontece há muito tempo realmente. E na Idade Média, ela já era exercida por alguns reis, alguns guerreiros que, dentro da sua temática, colecionavam itens de guerra de seus adversários como sinais de honra. E partindo agora para o ramo do colecionismo no Brasil, nós vamos tentar desenvolver esse tema através desse podcast. Se você está nos ouvindo, continue nos acompanhando para poder entender um pouco mais a prática e as dificuldades do colecionismo que nós enfrentamos aqui no Brasil. Pessoal, vamos introduzir aqui com um tema do colecionismo. Quem nunca fez uma coleção, né? Seja de carteira de cigarro, seja de figurinhas, seja de tampinha de garrafa. O colecionismo é uma prática. Cartão telefônico também. O colecionismo é uma prática. Os Tazos também da década de 90. E o colecionismo, ele é uma prática habitual de alguns seres humanos que, mesmo que não tenham intenção de colecionar, no passado os estudiosos que escreviam e estudavam bastante livros, querendo ou não, eles já praticavam esse hobby, talvez não conscientemente, né, com o propósito que é aplicado hoje em dia, mas já existia essa aplicação. Vocês acham que hoje em dia o colecionismo ele pode se tornar algo exagerado a ponto de ser um problema psicológico ou um transtorno obsessivo? Cara, eu acho um pouco complicado quando ele passa do limite do colecionismo para um ramo onde você para de colecionar o que você consome e sim começa a acumular o que você quer ter, mas não consegue consumir. Eu acho que o problema começa daí, entende? Maravilha, Abelardo. Gostei muito da sua opinião. Gostaria agora da opinião dos demais integrantes. Ronaldo? Eu acho que quando você começa a colecionar, você cria um costume. Entendeu? Eu acho que a pior fase do colecionismo se baseia no costume, porque quando você se baseia muito no costume, você também tem aquele sentimento de perda. É um medo que todo colecionador tem. Porque a gente, muitas vezes, eu como colecionador, eu peguei esse hábito, entendeu? Do costume. Porque de toda forma, eu acho que tudo que você tem, tudo que você começa a colecionar, se baseia na questão de nostalgia, entendeu? E tudo aquilo que você possui tem uma história. Então é difícil, você se apega, você se prende a isso. Então, praticamente, pode se basear muito na questão psicológica, muitas vezes ali também a questão parte do colecionismo também, a gente não pode olhar também só pela parte negativa, mas também muito pela positiva, porque você aprende a evoluir, aprende a tentar ser uma pessoa melhor na questão de base de organização, organizar a questão da sua vida e outros fatores, entendeu? Maravilha. Essa aqui foi a opinião do Ronaldo Mendes. Agora nós vamos ouvir Jair Moraes. Bem, como a Abelardo falou, eu concordo que
quando você começa a colecionar, tem um sério risco de que futuramente o colecionador comece a acumular certos itens que futuramente ele não vai chegar a ler. Vão ficar apenas parados, apenas para acumular espaço. Os típicos, por exemplo, os colecionadores de lombada. Eu acho que talvez se encaixe nesse quadro, porque eles só vão pegar por causa como é que posso dizer assim, da imagem em si. Porque eu acredito, porque tem muitas histórias que infelizmente não tem muita relevância, no meu ponto de vista. Então, é lógico que tem gente que começa a colecionar, mas não percebe que está acumulando. Então, eu acho que isso já é um problema futuramente. Então, eu quase já passei por isso, né? Acumular certas histórias que eu não cheguei a ler, mas eu já consegui, por exemplo, trocar por outras histórias, ou até mesmo vendê-los. Mas isso eu acho que depende de cada um também. Tem um valor nostálgico, tem um valor emocional de cada um. Sim, sim. O que é que você acha, Ray? Eu tava esperando o Júnior falar, né, pra eu ficar aí no finalzinho, porque a temática da questão do ser um transtorno ou não, né? Vamos passar pro Júnior. Pessoal, para quem não sabe, o Ray, ele é também formado em psicologia. Por isso que esse tema abrange mais o lado dele. Ele escolheu ficar para o final para poder dar uma opinião mais científica do assunto. Júnior? Júnior? Acho que o Júnior tá com um problema no áudio dele. Opa. Me mutei. Pronto, Júnior. Vai. Sim, voltando. Sempre tem esse pequeno porém, né? Esse pequeno problema de talvez virar uma compulsão. Vai de muita pessoa. Também que a pessoa coleciona. Se ela coleciona algo muito específico, fica difícil ela colecionar coisas aleatórias. Mas sempre tem alguém que vira um amontoador. Sim. Agora vamos pro Ray, né? Terminou? Pois é, então. Pode ir, Ray. Primeiro só fazer uma colocação em relação. Técnica. Em relação ao Júnior. Júnior, acho que se tu falar um pouquinho mais perto, fica mais alto, mano. Não é não? Ou então teu microfone deve estar com algum problema aí, porque eu tô te escutando muito baixo. Todo mundo tá me ouvindo baixo? Eu talvez não esteja te ouvindo baixo porque eu tô com fone de ouvido. Eu também tô com fone de ouvido, mas eu tô ouvindo baixo. Mas enfim, ou tu aumenta e o som, sei lá, não sei. Enfim, voltando aqui, né, pra pergunta sobre o colecionismo, a partir de que momento ele poderia ser considerado um transtorno ou algo realmente, sei lá, não sei que se de um fundamento patológico, mas de uma questão assim, sei lá, mais compulsiva, sei lá, mais de consumo excessivo do que especificamente uma doença, né? Enfim, eu, assim, pegando por um lado, sei lá, mais filosófico e mais meio psicanalítico, né? Quando o Cleudo falou no início, fez a introdução que ele disse, o colecionismo é um hábito desde os reis e tudo mais. Eu acredito que o colecionismo, ele, não exatamente na sua constituição própria, como a gente conhece hoje, mas podendo até mesmo ser, em uma de suas raízes, algo inerente ao ser humano. Na questão de que todos nós, de certa maneira, temos que, sei lá, se apropriar de alguma coisa para sempre ou por algum tempo, né? Para sempre eu me refiro até à morte, né? Por algum tempo, até mesmo por uma questão de necessidade. E acredito eu que isso pode, de certa maneira, ter influenciado a questão do sujeito buscar alguma coisa, assim,
que lhe cause um entretenimento que muitas vezes ele nem compreende, porque, por exemplo, a questão das HQs, né? Uma vez eu vi o Bruno Zago, que é um dos youtubers apresentadores do Pipoca e Nanquim, que é um canal famoso do YouTube sobre quadrinhos e cultura pop, onde ele fala sobre estar numa comic shop e tá lá comprando uns mangás da Sakura Card Captor, e de repente uma menina começa a comprar, tava procurando lá também nos estandes próximos a ele, e ela começa a pegar mangá de, tipo assim, um mangá da versão anterior, digamos, meio tanco, e a outra de um tanco completo. E aí ele questionou, né? Não, mas você tá louca, sim? Pegar isso aí, ele não usou o termo tá louco, né? Mas ele ficou muito impressionado, perguntou, por que você tá fazendo isso? Se é todo desigual. Aí ela pegou e disse, não, porque na verdade eu quero ler a história. Eu não quero exatamente tá com tudo igualzinho. Para mim o importante é a história. E é só papel. E aí, se você trouxer a reflexão assim para, digamos, uma coisa mais concreta, é uma impressão de papel que tem ali a história e tudo mais. Então, tipo assim, há algo mais ali que te toca, né, subjetivamente falando, que vai causar aquele apego, aquele afeto por esses itens, né? E aí sim, levando às questões mais extremas. Eu acredito que para ser classificado como patológico ou não, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia, se você for parar para esmiuçar tudo de perto, querendo ou não, vão querer encaixar num rótulo, vão querer patologizar. Isso é uma questão preocupante, mas eu não pretendo desenvolver aqui. Porém, existe sim pessoas que estão ali num hábito compulsivo, que chegam a se endividar, que chegam a tirar o dinheiro de suas necessidades básicas para poder alimentar a coleção. E existem também os acumuladores, que eu não diria que é patológico o sujeito acumular. Por exemplo, tem pessoas que querem ter apenas uma estante bem enfeitada, como pessoas às vezes enfeitam a estante com livros, com quadros, e querem uma HQ bonita ali, né? Elas não leem, elas compram para ter ali, como um enfeite, digamos assim. E tem pessoas que compram, mas já desistiram, não curtem muito ler e só vão comprando pelo hábito de comprar, né? Querendo ou não, a gente é incentivado a esse consumismo, seja ele qual nicho que for, na nossa sociedade, e acaba que tem sujeito que realmente só quer tá ali no hábito só de consumir, de certa maneira, no fato de comprar, e não de, digamos, integrar aquilo, né, absorver aquilo com uma leitura. E quanto a quem, sei lá, investe nisso, tem um apego a isso, o objeto, né, que coleciona tem uma implicação importante para que o sujeito, sei lá, consiga se abstrair um pouco, consiga, sei lá, digamos, se distrair. Isso para mim, acredito eu que é uma coisa bem tranquila, tá entendendo? Que é o que eu faço com os quadrinhos, já acredito que a maioria ou todos aqui fazem. Então, essa linha pode ser tênue entre o patológico, o consumidor, acumulador e realmente o colecionador, né? Pode ser muito tênue. Entretanto, dá para se perceber quando ela tá chegando a extremos. Tá entendendo? Uhum. Enfim, era isso. A minha colocação. Desculpa ter me alongado. Não, que é isso. Continuando no teu mesmo raciocínio, uma vez eu li uma história de um... O cara tava literalmente descrevendo perfis de certo tipo de colecionadores. Existem colecionadores que, no caso, exatamente eles têm uma tendência compulsiva de comprar. E, na verdade, o que é que eles fazem? Eles acabam comprando revistas ou até coleções para mais na frente vendê-las. E novamente comprar novamente novas coleções, mas na frente vender e fica nesse ciclo vicioso.
Eu tava vendo até no. Eu não vou me recordar agora o site, mas era exatamente quando eu tava pesquisando sobre o tema agora do colecionismo pra gente realizar esse podcast. Que ele descrevia algumas características, né? Do colecionador acumulativo, do colecionador compulsivo, que é aquele exatamente isso que eu tô lhe descrevendo, que é o colecionador que compra, mas que nunca consegue parar de comprar. No momento em que ele termina a coleção, não se satisfaz, vende novamente para poder comprar uma nova coleção, e às vezes até mais barato do valor que ele pagou, mas só o desejo compulsivo de sempre permanecer comprando, isso também não se reflete simplesmente em colecionismo de quadrinhos, action figures, ou o ramo todo que envolve colecionismo, galera que coleciona moeda. Isso também acontece muito. Eu não gosto nem de generalizar, mas geralmente existem mulheres que gostam muito de estar sempre consumindo e comprando e até entrando, assim como homens também, entrando naquela parte onde o Ray falou, que é o se endividando a cada vez mais. Cleudo, desculpa interromper, só fazer uma pontuação. Você falou aí sobre a questão do comprar, né? Não só quadrinhos. Assim, é interessante trazer a reflexão que hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela tem um imperativo que muitas vezes eu me deparo com ele, já me deparei com ele até mesmo em, sei lá, lugares que era para esse imperativo ser completamente desconstruído, mas eu já vi da boca de amigos, que é aquela história, né? Eu prefiro estar depressivo na minha Ferrari, eu prefiro estar depressivo com o meu quarto cheio de quadrinhos, ou eu prefiro estar angustiado em Paris. E isso é preocupante, sabe? Eu estava escrevendo um texto, acho que semana passada, justamente sobre esse imperativo. Assim, que muitas vezes a gente não percebe a implicância forte que tem essa frase, porque, por exemplo, vou dar o exemplo geral e depois específico em relação aos quadrinhos, né? No geral, tipo, de que adianta você ter essas coisas, por mais que seja um item da sua coleção, e você não estar bem para poder usufruir, até mesmo para poder usufruir daquele item. Eu tiro por mim mesmo. Já aconteceu de eu estar com a HQ que eu queria há muito tempo, mas eu estar passando por um problema pessoal e não conseguir absorver a leitura do jeito que eu absorvo lendo qualquer outra HQ que eu tenho na minha coleção quando eu estou bem, entende? Uhum. E para trazer mais, fechando o nicho, né? A questão do quanto um sujeito que se coloca direto a comprar HQs, ele, sei lá, não lê, a implicância dele é no hábito de comprar, ele não pode estar tentando, sei lá, escapar de alguma coisa que ele não esteja conseguindo lidar nele mesmo, tá entendendo? Aí é que entra a questão de você poder pensar numa hipótese de algo patológico ou não. E é bom a gente se atentar a isso, porque, como eu disse, a linha é muito tênue. E às vezes a gente, consumidor, colecionador, enfim, que a gente tá aqui comprando nossos quadrinhos normalmente e tal, e diante das adversidades da vida, a gente pode entrar numa nessa. Como eu disse, a linha é tênue. Para chegar a um extremo desse é muito fácil. E você acabar desembocando nisso e acabar tornando-se um vício, né? Uma coisa realmente preocupante. Enfim, só isso mesmo. Eu destaquei aqui dois tipos de colecionadores. É o colecionador temático e o sazonal. O temático é aquele colecionador que coleciona sempre dos mesmos objetos. O sazonal é aquele que se interessa por várias coisas independente de épocas. Partindo agora para o próximo tópico. Tá todo mundo aí ouvindo? Tá. Eu tô. Pronto, partindo agora para o próximo. Ouvindo. Certo. Partindo agora para o próximo tópico,
Vocês acham que hoje, no mercado nacional, existe um incentivo ao colecionismo no Brasil? Vocês acham que hoje existem empresas que literalmente visam esse hobby? Ou ainda assim precisamos buscar itens e materiais fora do Brasil? Eu posso começar? Pode. Se vocês quiserem permanecer na mesma sequência que a gente permaneceu na primeira vez, pode ser legal. Porque assim, eu tava embasado na questão do Whey. Eu tava ouvindo, eu tava analisando o processo aqui na minha cabeça. Por exemplo, eu não sei se eu já contei pra vocês como eu era, acho que até o Jair já deve saber, como eu era há 4 anos atrás, entendeu? É praticamente uma pessoa que acomodada, pode-se dizer assim, entendeu? Daí, quando eu criei esse projeto, a Remember, ela praticamente me levou a um nível totalmente diferente. Acho que o nível foi tão elevado que o exemplo que eu posso dar é que eu consegui ter amigos como vocês, entendeu? Era praticamente uma pessoa repete que... novamente, o teu áudio falhou. Ah, tá certo. Como eu estava falando antes, a Remember ela me ajudou a evoluir muito como pessoa. O exemplo disso, que eu tô aqui falando com vocês, eu tô debatendo sobre esse assunto, entendeu? Então, a coleção, se você for fazer de uma forma saudável, pode dizer assim, ela é muito importante. Ela te mostra uma visão diferente das coisas. É porque a gente vive numa coisa tão chata, num mundo tão chato, de coisas pequenas, de coisas fúteis, entendeu? Essa questão do colecionismo, ela nos tira desse mundo, entendeu? É como se fosse uma palavra certa, que é um alívio, entendeu? Um desestresse. E agora, debatendo a questão do assunto, uma coisa que eu posso pegar até exemplo é aqui próprio do Nordeste. Muita gente já deve discutir, muita gente até já conversou sobre essa questão, que o Nordeste ainda é meio limitado. Além de a gente pagar por um material muito caro, são poucas edições, entendeu? Pode se basear na questão de mangá, pode se basear na questão HQ e outros fatores, action figures, miniaturas, etc. E ainda a gente querendo de alguma forma, querendo de forma nenhuma, a gente tem que muito depender da parte do Sudeste. Eu não sei se vocês devem saber que existem coisas que vêm do fora e ficam apenas do Sudeste, entendeu? Não vem aqui para o Nordeste. Muitas vezes a gente tem que ir atrás de sites, atrás de grupos, ou a gente indo atrás de pessoas que estão dispostas a praticamente a vender, etc. Então eu acho que ainda a questão do colecionismo, ele deu uma evolução. Se vocês forem pegar dos anos 2000 até agora, teve uma evolução incrível, né? Eu acho que é o único mercado, em questão financeira, é o único mercado que não cai nessa questão do colecionismo. Muita gente passa por dificuldade, muita gente passa devendo essas coisas assim, mas nunca abriu mão de comprar uma história que está acompanhando, abrir mão de comprar uma action figure se tiver um preço bom, entendeu? Então, ainda de alguma forma, a gente ainda é meio limitado. O Brasil a gente está muito longe da terra do Japão, que o Japão nessa parte do colecionismo praticamente, 25% da economia, entendeu, do Japão. Está muito diferente da França, porque ela é o teor, tudo isso que a gente conhece começou a partir daí da França. A gente está muito distante do Canadá, a gente está muito distante dos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que ainda a questão do colecionismo, ainda existe um certo preconceito, entendeu? Porque acho que muita gente, até eu passei por isso, um amigo do meu irmão chegou lá em casa, viu minhas action figures, viu minha coleção, e disse assim, cara, como é que tu pode, um cara desse que tem mais 20 anos colecionando bonequinho, você não tem mais idade, essas coisas assim, entendeu? Aí eu expliquei, rapaz, não é isso, você tá vendo de uma visão errada, entendeu? Essa questão do colecionismo é uma coisa séria, entendeu? Não é uma coisa simples, que a gente precisa aprender, a gente precisa consolidar, entendeu? Porque não adianta você praticamente passar tantos anos em desfazer coisa simples, besteira, por causa de preconceito.
Então, ainda a questão dessa parte do colecionismo precisa ser bem trabalhado ainda aqui no Brasil, principalmente para quem mora no Nordeste, porque a questão do Sudeste realmente há um nível maior da questão do colecionismo. Uma facilidade, né? No Nordeste ainda não. É uma facilidade. Você vê bem isso, muitas vezes a maioria da minha coleção eu consegui, não foi aqui no Nordeste, e justamente no Sudeste. Então ainda, eu creio que no Sudeste ainda está numa posição que seja agradável, entendeu? Então a questão do Nordeste ainda precisa, acho que a galera ainda precisa trabalhar mais essa questão, de realmente trazer, trabalhar na questão do colecionismo, entendeu? Aumentar, porque assim, se você for ver bem, na maioria das lojas que existe aqui em Fortaleza, é muito caro. Você paga, se num canto você compra 150, aqui em Fortaleza custa 300, 400 reais. E eles sempre falam, porque a gente trouxe de fora, sempre esse tipo de desculpa. Não, porque a gente tem que pagar aluguel, tem que acontecer isso. O que acontece? Praticamente a loja fecha, porque já teve loja aqui em Fortaleza fechando, por causa não soube como vender, não soube como negociar, não soube como segurar, já teve isso. Porque a galera é muito mais pela emoção, não pela razão. Porque já teve lojas que já abriu e a galera ficou arrepiada, se emocionou, vai mais pela emoção, começou aí com o tempo a loja foi fechando, porque não teve realmente pessoas fiéis, entendeu? Porque muita loja vai pela emoção, vai pelo modismo, pode se dizer assim. Por exemplo, a questão dos Vingadores. Agora tá muito na questão dos Vingadores. Agora, será que a mesma hype que vai acontecer? Eu acho que duvido. E muita loja tá dependendo disso, entendeu? Muita loja que vende camisa nessa, que tá muito dependendo disso. Mas futuramente isso vai acabar. Porque a galera é muito mais momentânea do que uma coisa fiel. Então, por isso que a gente passa por esse problema, justamente aqui no Nordeste. Minha colocação é essa. Maravilha. Próximo a falar, quem é o Jair? Galera? Galera, pessoal, tá tão assim, silêncio. Quer que eu fale ou quer passar para outra pessoa? Antes? Não, pode falar. Vai, me falam. Não, no meu ponto de vista, como o Ronaldo falou agora, tem alguns produtos que, infelizmente, não vêm aqui para a parte do Nordeste, e não só para o Nordeste, para o Norte também, né? Que eu acredito que essa região, os envios de produtos, né? No caso, HQs, mangás, são mais difíceis, né? Eu já vi canais relatando que realmente a distribuição é muito fraca para esses locais. A parte que mais predomina de quadrinhos mesmo na distribuição é Sudeste e Sul. Então, e aí, a só dá pra ir amanhã, que a só precisa arranjar a passagem vai pro Siqueira, entendeu? Do dinheiro que tudo custa, eu tô aqui comigo. Ronaldo. Ô, Ronaldo. Ronaldo. Desativa teu áudio, homem. Entendeu? Desativa o microfone. Deixa ele voltar. Eu sei. Ronaldo. Aí, Donete. Ronaldo. Aí. Ronaldo. Naldinho. Naldinho. Cleudo Júnior. Ronaldo. Deixa eu mandar uma mensagem no zap aqui pra ele. Ronaldo, sai do. A gente Pronto, acho que ele. Terminal. Mandei aqui. 97, Pronto. Viu? Ai, fez. Terminal de Siqueira, 8 horas. Tu quer que eu refaça a pergunta? Entendeu? Pode Espero refazer. terminar Viu? Às 8 horas. Pronto. É melhor terminar aqui. Do Siqueira, lá no Siqueira, viu? Às 8 da manhã. Ô, comédia, mano. A gente vai lá pra Messejana, As pérolas. e é pra ele, entendeu? Ah, meu Deus Gente, do céu. é lá no Siqueira. Viu? Ronaldo. Porque a gente vai deixar no canto. Ah, miserável.
Problemas técnicos. É o primeiro podcast. Até amanhã. Tá valendo. Meu filho, tem jeito não. Homem paga um pra essa mulher, mano. Que Ah. ruim. Ronaldo. Ronaldo. Ô, Ronaldo. Ronaldo. Pronto, Ronaldo. pessoal, é porque surgiu um problema aqui de Ah, trabalho. meu patrão. A gente ouviu aqui, mano. Homem, desativa teu microfone quando tu for falar. Perdão, desculpa, foi sem querer. De boa. Bota na vida, Jair, eu vou refazer a pergunta. Tá certo. Existe no mercado nacional hoje um incentivo ao colecionismo no Brasil? Existem empresas que visam literalmente esse hobby aqui pra gente no Brasil hoje? Você acha? Bem, pegando aqui a deixa que o Ronaldo falou, né, sobre a questão da distribuição, realmente a HQs e mangás, eles são bem melhores distribuídos só na região sudeste e sul, porque infelizmente eu já vi canais no YouTube que relataram que a distribuição é muito fraca aqui pela região nordeste e norte, e centro-oeste também, se não me engano. Mas principalmente o que mais sofre é a região norte. Isso aí, infelizmente, é uma realidade. Porém, eu acho que tem um incentivo, certo? Tem um certo incentivo, principalmente a gente dá para olhar pela questão da Panini com suas coleções, por exemplo, a coleção histórica Marvel, que existem vários títulos, como Homem-Aranha, Wolverine, Paladinos Marvel, entre outros, como também da DC Comics, do Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Titãs. E logicamente, né, não podemos esquecer da Salvat, que eu acho que é uma das mais conhecidas, a coleção preta e a coleção vermelha, e também da Igomos, né, aquelas de histórias mais fechadas, divididas também em partes. Você dá uma olhada, você percebe que realmente há uma certa um aumento na questão do colecionismo. Porém, eu acho que ele é muito voltado, pelo menos na parte da Panini, com suas coleções históricas, ele é muito voltado para leitores antigos. Certo? Não que os novos leitores não queiram comprar, eles vão comprar, mas eu acho que aqueles que vão aproveitar melhor a leitura são os que cresceram, né, nas décadas de 80, 90, lendo aquelas histórias. Pelo menos no meu ponto de vista. Até porque também hoje em dia não existe o incentivo das pessoas à leitura, né, no nosso país. Pois é, né? Infelizmente não tem ainda é muito baixo ainda esse incentivo, como você falou, realmente é triste. E também outra coisa é o preço, né? Você percebe que os preços aumentaram muito das mensais, como era para ser uma porta de entrada, né, para novos leitores, tá sendo tá fechando as portas, do meu ponto de vista, né? Sim. HQs que custavam antigamente, na minha época, quando eu comprei, eram as mensais, mesmo com papel jornal, eram quase 6,50. Aí foi aumentando para 7,50, 7,90, 8,50 e chegando hoje a 10,90 uma mensal. Então, assim, é meio complicado. As mensais que eram mais caras, que eu me lembro, eram do Tex. Pode dizer assim, os formatinhos, né, de hoje em dia. Eram R$10, mesmo com papel jornal, mas a qualidade das histórias são ótimas. Então, assim, tá mais caro do que o Tex. Infelizmente, eu tô percebendo isso. Então, eu vejo isso eu não sei se isso é um incentivo, porque, infelizmente, tá muito caro colecionar. E eu acho que, mas tem um tratamento, que tem a questão da a qualidade do papel, mas eu não vejo isso com bons olhos, porque se você quer comprar uma história de qualidade, você espera o encadernado, chegar o encadernado e comprar para sua coleção, no caso. Porque porque a mensal, futuramente você pode vender, tá entendendo? Ou não, isso é questão de cada um.
Então, eu acho que o colecionismo poderia aumentar se o preço fosse um pouco melhor para as pessoas, entende? Porque oi. Desculpa te interromper, só aproveitando a tua vibe. Tu acha que se os quadrinhos voltassem, embora que eles regredissem a qualidade, né? Que era a qualidade antiga do formatinho, e baixassem os preços, tu acha que seria uma boa pro colecionismo de quadrinhos no Brasil? Eu acho que não necessariamente poderia ser no formatinho, poderia só trocar apenas a qualidade. Por exemplo, tirar o LWC, né, que por mais seja uma qualidade boa, trocasse para o jornal, certo? Uhum. Eu acho que os preços ficariam mais viáveis, certo? Pode até ficar mais viável, mas ia ficar muito ruim trocar o jornal pelo o LWC pelo jornal, cara. É muito frágil o papel jornal. Mas porque fica naquele esquema, né? Tipo, analisando o que ele tava falando, né? Literalmente, porque assim, hoje em dia tá sendo muito difícil ser publicado histórias boas, realmente que vale a pena você comprar. E exatamente, quando saem essas histórias boas, mais na frente elas são lançadas em versões encadernadas, que aí sim vale a pena você pagar os olhos da cara para poder adquirir. Pronto, é exatamente o que eu tô falando. Entende? Porque é justamente, pronto, é como essa questão aí do papel jornal, porque é muito ruim de manusear, realmente. Agora, se a pessoa gostou, com certeza vai ter uma galera que vai pedir o lançamento, o relançamento daquele arco, certo? Como já aconteceu, já está acontecendo, né, hoje em dia, né, já que a Panini, por exemplo, e outras empresas estão realmente visando esse mercado de relançamentos, né? Antigamente era difícil, eu me lembro que quando eu comprei a Piada Mortal, era difícil de adquirir. Não tinha essa época de relançamentos, não. Eu consegui no preço de capa, né? Isso na Livraria Cultura. Agora hoje está mais fácil de adquirir entre outras obras, como O Reino do Amanhã, que foi muito citado, muito requisitado, o Watchmen, Sandman, que infelizmente teve esse... posso dizer assim, esse maltrato da Panini, né, com erros de ortografia, entre outras coisas, mas foram corrigidos. Então, eu acredito que tem essa vibe do colecionismo, mas ainda assim o preço ainda está muito caro para novas pessoas que queiram se arriscar, porque a pessoa está se arriscando a comprar um produto desse, certo? Se nem sabe se vai ser bom ou ruim. Eu posso fazer uma pequena observação? Pode. Não acho. Infelizmente esse preço tá pesando muito. Eu tava até falando com o Jair que eu acho que as editoras estão se preocupando mais para ter uma nova geração do que respeitar a geração antiga. É isso. Eu tava até comentando com o Rei que tá sendo uma coisa abusiva. Eu tinha feito um vídeo no meu canal sobre essa questão, porque teve um aumento alto de 45%. Entendeu? Futuramente você está pagando coisas que não fazem sentido de forma nenhuma. Você pagar uma edição, uma história simples, por R$65, uma história pequena, 54, desse preço tão absurdo, vai se tornar mais caro que você comprar um importado. Porque importado realmente tem histórias boas, que realmente vai você pagar mesmo, entendeu? E ser trocado porque tá caro demais. Então a gente, infelizmente, tem que se preocupar com esse preço. Então, o que está acontecendo? Muita gente tá comprando na Amazon, entendeu? Ou então tá procurando atrás de pessoas que querem se desfazer. Então, essa questão do preço aí preocupa a gente. Preocupa muito, porque vai chegar no tempo que a gente vai ter que parar de dar continuidade à saga justamente por causa desse preço. É apenas só minha observação. Falar um adendo aqui bem rápido em relação a esse assunto. Peraí, Abelardo, vai. O que é que eu acho? O que acontece? Nós temos um mercado, certo? A gente tem um público-alvo aqui que consome quadrinhos, que coleciona quadrinhos, que vem se inovando, certo?
E cada vez mais a gente tem novos leitores e tal. Quando eu comecei em 2013, né, que é bem recente, eu já sou considerado um dos novos colecionadores, né? E o que é que eu vejo acontecer bastante? O colecionismo passou muito para colecionar encadernado. E a galera parou mais de comprar a questão de formatinho. E aí os formatinhos, eles têm normalmente preço fixo em banca, enquanto encadernado tem preço relativo em site, e cada canto que tu vai, você pega um preço relativo a daquele encadernado. Aí o que acontece é as produtoras, elas começam a parar de investir nos formatinhos e começar a investir mais em encadernado, que é o que está acontecendo atualmente, e por isso que esses preços são tão abusivos. Porque os caras pensam, cara, a gente não ganha dinheiro mais com formatinho, muito dinheiro como a gente ganhava antes, né? A gente só tá ganhando dinheiro com encadernado. Foca no encadernado, tanto que os encadernados estão vindo um pouco mais rápidos, e coloca esse preço abusivo. Porque quando eu comecei a comprar, eu comprava encadernado de 20, 15, 25 reais, dessas coleções que são grandes, né? Hoje em dia tá 60 conto. Por quê? Porque os caras pararam de focar em lançar formatinho para poder focar em ganhar dinheiro com encadernado. Infelizmente é o capitalismo opressor, né, que destrói a gente e faz com que a gente seja obrigado a conviver com essa situação. Uma coisa é verdade mesmo. A gente se baseia nisso porque, assim, ainda existe uma galera que compra as mensais, entendeu? Eu sou um deles. Tô acompanhando o Renascimento da DC Comics. E agora o que eles estão fazendo? Eu, por exemplo, eu gosto muito da Arlequina. Eu finalizei as edições mensais do Renascimento. Aí, quando eu terminei, tinha uma observaçãozinha assim. Agora só vai sair versão encadernada. Então, praticamente, eu tava pagando R$7,50 tranquilo. Agora eu tenho que pagar R$64, R$70, porque realmente está chegando um preço muito abusivo. Então, vai chegar no tempo que a galera vai simplesmente abrir mão. O que é que eles vão fazer? Vão deixar de comprar essas histórias que estão lançando, histórias novas, e começar a ir atrás as histórias antigas, em atos de sebos, livrarias, e a outra coisa assim que dá a oportunidade de ter uma história boa. Porque a gente ainda sempre fica nessa questão de dúvida se a gente realmente está. Esse preço que a gente paga, se realmente é válido. Porque eu sempre comentei com o Jair, a nossa preocupação é se a gente pagar uma coisa cara e saber se é válida. Tem algumas histórias que realmente não são válidas para a gente pagar esse preço abusivo. Como a Aberrado falou, teve um aumento muito grande. O Aberrado falou uma coisa que é verdade, a gente comprava encadernado por 15, 20, entendeu? A gente agora tem que pagar R$65 encadernado. E Gomones, tem gente que parou. A coleção da Homem-Aranha, que é bonita, parou. Porque justamente por causa desse preço. Imagina a cada 15 dias você. A questão do Homem-Aranha. Imagina a cada 15 dias você tirar R$40. Tem muita gente que tem isso. Entendeu? Ainda a questão financeira atrapalha muita gente. Mas para pensar, a própria editora, a própria Panini que cuida disso, é para pensar nessa questão. Porque realmente vai chegar a galera que não vai comprar mais. Justamente por causa do preço abusivo. Jair? Calma. Antes do Jair falar bem rapidinho, essa galera já chegou, viu, Ronaldo? Já tem essa galera que parou de colecionar. Eu fui um dos que parei com as coleções grandes porque não tem como manter. Pagar R$60 numa edição de 150 páginas. Eu não tô nem doido. Exata. Foi. Tipo aquela do Homem-Aranha. Vai, Jair. Pra concluir o teu arco. Pronto. Como falaram já, o Aberlado falou, cara. Realmente, mano, não tem como não. Eu me lembro, cara, não faz muito tempo não, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos no máximo, as edições mais caras que você poderia colecionar eram, assim, de encadernado, obviamente, não se compara, por exemplo, as edições Marvel Deluxe da Panini, mas os mais caros eram da Igomos. A Igomos, como fala, já chegou agora a 60, 65 reais. Há histórias que por exemplo, que eu não conheço a história da Mulher Gato, eu não conheço a história da Arlequina, que tem histórias, e eu não vou arriscar pagar 60 reais numa história que eu nem sei se vai ser bom. E se eu me decepcionar, aí realmente é um prejuízo para mim. Então, o que acontece muitas vezes também é a pessoa recorrer aos scans.
né? Que por mais que não seja, que por mais que sejam legais, é a única forma que a gente tem para averiguar se essas histórias são boas ou não. Maravilha. Agora vamos para a opinião do Abelardo. Pronto. Minha opinião, né? O assunto abordado, sim, o tema abordado seria como que tá esse mercado pra gente, né? Pro Brasil, se tá ok. Se existe um é a pergunta investimento, chata. se existe investimento para o nosso público, né? Para o Sim. público do colecionismo. Assim, vou citar sobre o público do colecionismo de HQs, certo? Existem vários outros tipos, né? Os actions, os games, mas eu falo um pouco sobre os HQs, que é o que eu consumo em maior quantidade. Maravilha. O que é que eu acho? A gente tem as gigantes, né? A Salvat, a Panini e a Eagle Moss, que são basicamente as responsáveis atuais por trazer maior parte de conteúdo para o Brasil, né? Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Pelo menos é o que eu mais consumo. O que acontece? Eu acho que onde eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, foi bom e agora está em um declínio tipo constante. Eles não conseguem mais voltar a um status que seja razoável para os clientes. Tanto a Salvat quanto a Panini, elas estão usando preços abusivos, como a gente já tinha abordado anteriormente, né? E o desrespeito em relação ao material que eles próprios lançam é sem condições. Os caras lançam quadros em brancos, né? Quadros de diálogos em branco, erro de impressão, erro de um monte de coisa. E ainda teve essa última, né? Da Panini de cancelar o arco do Homem-Aranha que eles estavam lançando, de diminuir a coleção preta. E todos esses erros acumulados fazem com que fique complicado para o cara consumir. Mas o que é que eu quero abordar aqui? O Ronaldo tinha falado no início sobre o mercado das HQs aqui para o Nordeste, né? Eu acho que ele está muito complicado. Minha opinião seria isso, é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem a gigante Amazon, né? E a Amazon, eu creio que derruba o mercado físico para HQs que não seja formatinho, né? Aqui no Nordeste, e eu acho que em todo o Brasil. Eu acho que não é particularidade nossa, não. Por quê? Um tópico que eu queria levantar. A Amazon é uma vilã ou ela ajuda? Depende também da visão. Porque, assim, eu consumo muito, ou consumi muito, né? Atualmente eu não estou comprando tanto, mas eu já consumi muito material da Amazon, né? Comprei muito material da Amazon, independente da editora. Salvat nem tanto, porque eles não podem, né? Tem aquele contrato. Mas Panini, basicamente tudo que eu tenho da Panini, eu comprei pela Amazon. Por quê? Porque eles disponibilizam um preço que faz com que o preço da loja física se torne um absurdo. Eu não sei se vocês passam por isso, mas pelo menos eu passo. Eu vejo um produto que na Amazon custa R$12, R$15, eu vou numa banca ou numa loja física aqui de Fortaleza ou da Calcaia e encontro por R$30. É o preço de capa, é o preço que é vendível. Porém, a Amazon faz, eu não sei o que, eu não sei que mistério é esse que a Amazon faz, que consegue lucrar com esses preços baixíssimos que eles colocam. E aí eu acho que isso prejudica muito o mercado físico dos colecionadores por aqui. Tornando viável apenas comprar fisicamente, se você colecionar os arcos dos formatinhos, né? Eu coleciono toda semana, todo mês eu vou na banca e pego o meu número, porque ainda é um valor considerável, né? Os formatinhos não chegam aos preços tão abusivos que são os encadernados. Se não for esse cara que consome os formatinhos mensalmente ou semanalmente, o cara vai ter que comprar ou em sebo ou nas feiras, né? Aqui em Fortaleza tem bastante feira de quadrinho, mensal, trimestral. Ou então ele vai comprar de um amigo que está se desfazendo. Raramente o consumidor vai ser ácido, tipo, todo mês eu vou pegar minhas HQs que eu compro mensalmente, eu vou numa loja. Porque tem essa discrepância de preço que torna o mercado um pouco inviável. Então, eu acho que minha opinião sobre como que tá a acessibilidade, como que tá a assistência para a gente que coleciona HQ é essa. Existe sim um mercado investindo nisso aqui no Brasil.
que são essas 3 grandes produtoras, né? Eles investem pesado. Porém, as falhas fazem com que desanime e eles investem, na minha opinião, né, de uma forma que não é tão interessante. Como a gente já tinha abordado anteriormente, eles param de focar em um canto para poder ganhar mais dinheiro em outro, e isso acaba complicando um pouco a vida de quem coleciona. É isso. Galera? Meu áudio tá desligado. O Júnior, tá por aí, cara? Tô. Acho assim, eu não tenho muito adicional, não, porque o que eu ia falar, pra gente já falado tudo. Então, já mesmo só passar a bola pro Ray mesmo. Show. Vamos lá, Ray. Oi, tá ouvindo aí? Tá pegando? Tá. Tá tudo ok. Beleza. Só dá pra repetir a pergunta pra mim, por favor, porque a galera trouxe vários pontos aí, eu não consegui pegar o central. Certo. A pergunta é a seguinte: se existe no mercado nacional um incentivo ao colecionismo no Brasil? Se existe algum tipo de empresa assim, que investe realmente nesse hobby do colecionismo? Bom, falando pelo que eu entendi em relação a uma empresa investir no colecionador, eu acho que sim. Eu acho que dá para pegar até mesmo as empresas que hoje muitos colecionadores dizem que estão, sei lá, não estão preocupados com o colecionador. Primeiro a gente tem que ter a noção que as empresas, eu acho que foi uma pontuação do Ronaldo, que ele colocou assim, mas a Panini, ela poderia se preocupar mais com o colecionador, essas coisas assim. Mas a gente tem que entender que, acima de tudo, ela quer lucrar. A Panini, a Panini, a JBC, qualquer outra empresa como a Devir, que o pessoal reclamava muito antes dos preços, aí hoje, por conta da Panini estar com muitos problemas, o pessoal tá até elogiando a Devir. E coisa que eu não vejo motivo para elogiar a Devir, porque ela também tem erro de coisa, de impressão, e tem problemas de preço. A Devir não tem quadrinho barato. Eu, por exemplo, eu tô louco para conhecer The Boys, mas não consegui ainda, porque a Devir, ela simplesmente, os preços de The Boys para um quadrinho capa cartão é lá em cima. Mas enfim, o que eu acho é que sim, todas as empresas de quadrinho, elas se preocupam sim, elas investem sim no colecionador. A questão elas não vão em nenhum momento deixar de lucrar, principalmente quando elas percebem que o colecionador, eles podem até desistir, como o Abelardo falou, que desistiria e tudo mais, mas ela sabe que para repor um colecionador que, sei lá, desistiu ali rápido, é mais fácil de repor do que ela, sei lá, parar de publicar, porque acho que eu me confundi aqui um pouco. Por exemplo, se tem um colecionador novo, ele é mais fácil de desistir e de ser reposto. Porque colecionador novo sempre vai aparecer enquanto ela for lançando coisas novas. E pode botar o preço lá em cima, porque vai aparecer sempre uma pessoa que vai dizer, não, eu quero colecionar. E um colecionador velho, ela sabe que ela já tem ele. É muito difícil um colecionador velho parar de colecionar. Então o que acontece? As empresas antes no Brasil, elas tinham, por exemplo, várias edições em capa dura que foram canceladas quando foram lançadas, porque o capa dura era conhecido como formato de luxo, né? Não se falava nem diretamente de capa dura, eram as edições de luxo. O que acontece? Nessa época, alguns colecionadores não compravam por conta do preço e tal. Aí o que acontece? A Panini ia lá e cancelava, ou outras editoras iam lá e cancelavam. Aí ela pegou e no meio desse tempo ela se mantinha com um pequeno nicho, pequeno entre aspas, né, de colecionadores que consumiam as coisas que ela lançava, né? Aí ela ficava naquela, não vou arriscar tanto em capa dura e vou botar capa cartão, ou não vou lançar encadernado, vou ficar só nas mensais.
Hoje em dia você vê que as mensais da Panini elas tendem a praticamente se extinguir. Daqui uns dias pode ter certeza que você vai encontrar na banca Homem-Aranha, Batman, Superman e talvez, eu não sei, outro herói da Marvel, porque eu não tenho nem noção outro herói da Marvel que possa se manter na banca como mensal. Talvez os Vingadores. E olhe lá. Mas Homem-Aranha com certeza. Aí o que acontece? A Panini, como ela tinha esse pequeno nicho de consumidores que a mantinha naquela época, ela não aumentava tanto os preços, nem nada e tal, ela conseguia ir bem. Quando ela começou a vender mais, por conta que eu acredito que a Amazon tem uma grande influência nisso, a Saraiva também, porque elas começaram a dar promoções boas e tal, e a Panini começou a ser cobrada para que ela republicasse, ela publicasse coisas em formato de luxo, ou republicasse coisas que ela tinha publicado antes, não tinha dado certo, e até continuasse essas coisas, ela acabou crescendo os olhos e começou a encarecer as coisas, e ela claramente se coloca dessa maneira: olha, vocês vão comprar, se o Abelardo deixa de comprar, se o Ronaldo deixa de comprar, vai ter 4 ali para comprar. Não, ela não vai se prejudicar diretamente porque um colecionador novo, entre aspas, deixou de comprar. A Panini, ela sabe o que ela tem para se manter, e ela sabe de quem cobrar mais para poder lucrar mais ainda. Não sei se vocês me entenderam o que eu quis dizer. Mas Não, entendi. Mas em relação à questão de um investimento no colecionismo, eu não acho nem que é tanto dessas empresas, porque elas não vão se preocupar, meu Deus, o bichinho não tem dinheiro, ele está desempregado, ou o Brasil está passando por um período econômico difícil, não tem trampo, não tem como o consumidor ir lá e comprar um encadernado de R$120. Ela tá pouco se lixando. O que a Panini quer é lucrar. Ela pode deixar lá encalhado na Amazon, que uma hora vai sair numa promoção de oferta relâmpago. Agora, quem deve se preocupar com sua coleção é você mesmo. É você como consumidor. Você saber podar, você saber separar o que é que você realmente tá a fim de investir, de colecionar, de botar pra frente, e o que é que você não pode por conta dessas condições. Então, por exemplo, foi assim, eu vou dar um exemplo pessoal, foi assim que eu desisti de um dos mangás que eu acho até hoje perfeito. Assim que eu voltar a trabalhar, eu vou com certeza comprar os box completos, que foi o caso, meu triste caso com o Vagabond. Eu amava pra caralho as histórias do Vagabond. Todo sábado eu li uma Vagabond e eu ficava assim, poxa, cara, muito foda. Tinha sábado que eu achava Vagabond até melhor, não muito melhor, né? Mas enfim, até melhor do que Lobo Solitário. Lobo Solitário hoje é meu mangá predileto. Aí o que acontece? Chegou um momento que, acho que foi no ano passado, eu tava com menos de 10 edições do Vagabond. E olha que eu pegava a edição do Vagabond bem baratinha, nessa promoção do Saraiva, coisa assim, barata mesmo. Eu acho que eu cheguei até uma vez a comentar com o Abelardo sobre isso. E aí, eu peguei e olhei para minha coleção do Vagabond e disse assim, não vou ter como manter isso. São 36 volumes, todo mês tá saindo, eu já tô atrasado pra caralho, e eu preciso pegar outras coisas. Aí foi o que eu fiz. Peguei minha coleção do Vagabond, daí eu acho que eu fiquei só com a número 1 e a número 2, e vendi o resto, para poder manter algo que eu realmente quisesse mais. Por exemplo, Lendas do Cavaleiro das Trevas, que eu tenho assim um orgulho muito grande de ter essa coleção completa até o momento, porque realmente o Batman é o meu super-herói, acho que atualmente o meu super-herói predileto. Então eu não tinha dinheiro para comprar, eu tinha muitas vezes, até quando parentes viam eu separando algumas HQs, eles ficavam, tu vai fazer o que com isso? Tu vai vender tua coleção? Não, eu vou ir levar numa comic shop para trocar, para dar o valor da HQ nova que eu quero. Mas isso é bom também, pelo menos ao meu ver, essa parte de você estar movimentando sua coleção, porque você consegue o espaço. Esse ano, acho que foi um dos anos que eu mais troquei revista por conta do espaço da coleção. Eu sei que não é o centro da discussão, né, mas só para puxar o gancho.
Por exemplo, eu tinha HQs assim que eu não ia ler, mensais que eu com certeza não ia ler. Eu levava no Comic Shop e atingia, sei lá, eu levava umas 10 e conseguia atingir metade de um encadernado, que ia ocupar muito menos espaço, e que eu estava querendo muito mais do que aquelas mensais que eu nunca mais ia ler. Então, tanto que hoje eu só mantenho as mensais do Homem-Aranha, porque eu tenho um apego sentimental muito grande, e as do Batman, porque além do apego sentimental, tem histórias boas. A do Homem-Aranha, nem tanto. Então, o que estou falando da primeira série, da Panini. Então, o que acontece? Eu acredito que o principal investidor na sua coleção, o principal apoiador da sua coleção é você. No caso, eu já me deparei muitas vezes assim, mano, poxa, quando eu conseguir um trampo, eu vou assim investir alto na minha coleção, porque eu tenho muita vontade de ter muita coisa que eu não tenho hoje relacionada a quadrinhos. Então, tipo assim, eu acredito que as empresas, elas não vão se preocupar, elas também, dói dizer isso, mas elas não têm com que se preocupar, porque o que elas querem é lucrar. Então, tipo, se elas botam um quadrinho, sei lá, de capa cartonada que vocês não vão comprar hoje, ela bota um capa dura, que é mais fácil de vender, o dobro do preço, para compensar aquilo que ela perdeu. Então, tipo assim, é muito mercenário. As empresas, as editoras que publicam são muito mercenárias. Tem algumas até interessantes, legaisinhas, que publicam um preço na faixa massa e tal, mas a maioria vai ser sempre assim. Então, cabe a gente, sei lá, mano, parar pra refletir, velho, o que eu posso fazer pra coleção. E, Cleudo, se me permite e aos demais do grupo, só uma última pontuação, apesar de eu ter me esticado tanto, já, né, é que, tipo, eu venho do interior, né, interior do Ceará, e só tinha uma banca de revista quando eu era pequeno, e eu não consegui comprar nenhuma revista lá. O máximo que eu consegui pegar naquela revista foram mangás, que eu comprei, e um HQ que eu troquei por 2 CDs de PlayStation 1, né? Então, o que acontece? Como eu passei por todas essas dificuldades, eu não tô aqui fazendo advogado do diabo, longe de mim. Até aconselho que realmente a gente vá lá e bata mesmo na tecla lá pra Panini, abaixar esses preços e melhorar essas coisas. Apesar de eu acreditar que não vai dar muito resultado. Mas enfim, como eu passei por essas dificuldades todas, eu hoje vejo a galera reclamando de publicação saindo direto, essas coisas assim, eu fico pensando, mano, quando eu me lembro que o meu sonho era que chegasse uma edição após aquela que eu tinha pegado, porque no interior vinha muito quebrado, quando vinha, sem mentira nenhuma, teve um ano que eu cheguei a pegar só 3 quadrinhos e foram os 3 que apareceram na banca, eu tenho certeza, porque o dono da banca era meu amigo. Então o que acontece? Eu acredito que essas dificuldades, elas fizeram eu ter um pouquinho de consciência em relação a essas dificuldades que muitas vezes a gente não pode fazer nada por conta de ser a lógica da empresa. E a gente o que a gente puder fazer digamos, se reeducar como colecionadores. Enfim, é isso aí. Bom, agora eu vou dar a minha opinião em relação a essa temática, sobre se existe, se o mercado nacional existe um incentivo ao colecionismo no Brasil. Eu acho que em certo ponto, sim, porque nunca se foi feito tantos eventos voltados para a cultura pop, no caso, que é a cultura que eu acho que mais consome, que usufrui do colecionismo, como hoje. Mas, por outro lado, em relação a empresas, eu vejo que isso tem sido colocado um pouco mais de lado. Até porque também, por causa que você não pode mais trabalhar em cima do marketing nas crianças. E na década de 90... isso era bem mais notório, as produções de itens para colecionar, né? Se você pega na época da febre, da Manchete, ou até da Band, quando veio o surgimento de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, e a TV Globinho com a febre dos desenhos japoneses e dos cartoons que passavam naquela época, você via que existia um investimento em relação a isso aí. É tanto que naquela época
Eu tô puxando um pouquinho mais, abrangindo um pouco mais fora das HQs e dos mangás que vocês já falaram, para poder deixar o vídeo mais... o podcast mais interessante. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Naquela época você via um investimento maior e em cima das crianças, que era exatamente o que? Naquela época você via muito álbum de figurinhas, você via brindes e estilitos, você via tazos, toda essa variante de brindes que você podia colecionar, já incentivando isso para o futuro do colecionismo. Hoje em dia, são poucas empresas que você consegue manter esse foco. Essas empresas hoje que incentivam, querendo ou não, o colecionismo em si, que eu vejo, é o que? Para as crianças, é o que? A McDonald's, Bebelu, não sei se Bebelu oferece brinde, mas talvez o Burger King... Bebelu ainda faz brinde ainda. Faz, né? O Bob's. Então, essas empresas... as outras empresas, tá certo que existe uma lei em cima disso aí, que você não pode mais fazer merchandising em cima das crianças, mas querendo ou não, aquela época era uma época que contribuiu muito pro colecionismo. Acredito que todos nós aqui, na época do passado, teve esse incentivo, né? Aí, como também os cartões telefônicos, que todo mundo chegou a colecionar, até carteira de cigarro, tinha aquela variante de você poder também colecionar. A Coca-Cola também investia muito em cima disso aí. Hoje em dia eu vejo que isso talvez esteja voltando muito devagar, mas talvez esteja voltando, porque hoje em dia se você for analisar em relação eu tô falando mais em relação a bonecos. Se você for analisar, antigamente você conseguia comprar produtos da Bandai em lojas de brinquedo. Em lojas de brinquedos da sua cidade, no shopping, você conseguia ir lá e ver produtos da Bandai. Os produtos de Cavaleiros do Zodíaco, dos bonecos, foram vendidos em lojas de brinquedos. E hoje em dia, você entra numa ReHap, numa Planta Brinquedos da Vida, nas lojas americanas, você não vê esse incentivo ao colecionismo. Você pega a linha da Hasbro, você pega o próprio Hot Wheels, são poucos itens que você consegue destacar como itens para colecionar. Ainda são brinquedos, são vistos como brinquedos. Embora que os itens de Cavaleiros do Zodíaco na época também fossem vistos como brinquedos, mas a empresa que estava por detrás disso não era uma simples produtora de brinquedo. Ela já, naquela época, ela já investia e trabalhava em cima do colecionismo. E aos poucos você vê algumas empresas se adaptando a trazer os Funko Pop, que literalmente é um produto feito para colecionador. O Funko Pop não é um produto que você olhe ele como um brinquedo. Porque de brinquedo ele não faz nada. O que ele vai entreter uma criança? Ele não entende nada. Ele não lança nada, não acende nada, não faz nada de nada. É um boneco estável para você poder colecionar. A Funko tem investido bastante nisso. As americanas estão começando a trazer. Eu acho que é uma questão de tempo para ela poder trazer mais itens voltados para o colecionismo. Não só ela, como a própria ReHap, para poder gerar mais facilidade a essa compra, porque hoje em dia, se você vai querer consumir o produto de colecionáveis, né, seja um produto Bandai, a figura NECA, ou o próprio Hot Toy, só que Hot Toy ela é voltada mais realmente para o público do colecionismo, mas se você vai querer o quê? Um produto como a NECA, que são produtos articulados, o Bandai, o SH Figure Arts, se você pega esses itens, você tem que ir ou em lojas especializadas, que geralmente são essas lojas de games, que é o que você mais vê dentro de Fortaleza. São lojas de games que aproveitam a vibe para poder trazer os bonecos também. Ou você tem que trazer de fora, que é exatamente o que o Ronaldo falou, do sul, do sudeste, você tem que trazer de lá pelo Mercado Livre, ou em grupos de colecionadores, e poder ter que trazer, ou simplesmente fazer como o menino Jair anda fazendo ultimamente, trazer de fora. Né? Você tem que trazer de fora porque, infelizmente, as empresas hoje em dia não investem mais nisso. E quando investem, os preços são absurdos, são abusivos, são lá em cima. Em relação, eu vou puxar agora, descer só um pouquinho para comentar sobre o que vocês falaram sobre as revistas. Literalmente, se a Amazon vende
os encadernados a esse preço, é porque dá para lucrar. Sabe? O que mais você vê de hoje nessas feiras do shopping são esses produtos encadernados, encalhados, porque não conseguiram vender. E eles literalmente baixam o preço porque é para poder ter saída e movimentação do dinheiro. Literalmente, eu acredito que a regressão do material talvez poderia ser uma boa investida para publicações quinzenais ou mensais, que são produtos novos, são histórias novas que você não conhece a história, você está investindo uma aposta para saber se aquela história é boa ou ruim, e futuramente na produção do encadernado aí valeria a pena sim o investimento para poder comprar literalmente aquele produto. Hoje em dia, para você comprar um encadernado, muitas das vezes, se você quiser, não tiver dinheiro para estar esbanjando ou comprando qualquer coisa, se faz necessário você procurar um review em canal do YouTube para poder identificar se a história é boa ou é ruim. E ainda tem que correr o risco de saber se aquele review é um bom review ou não, porque muitas vezes o que é bom pro cara pode não ser bom para mim, o que é ruim para ele pode ser bom para mim. Tá entendendo? Então eu acho pelo Arqueiro Verde do Jeff Lemire. Às vezes o cara julga um mangá, um HQ, que o cara vai ver um review muitas vezes e acaba... pode até ser o estilo do cara, mas como o cara falou que não é uma história boa, ou fez um review mal feito, o cara acaba deixando de pegar uma história que pra ele poderia ser uma das melhores histórias da coleção dele. Mas enfim... eu posso só falar uma coisa? Pode falar. Pode. Não, você queria te atrapalhar, Bela. É rápido. Não, falei. Nessa questão aí, realmente das histórias, né? Eu concordo contigo, cara, porque a questão, cada pessoa tem sua opinião em relação a determinado arco. Por exemplo, o Watchmen tem muita gente que considera uma das melhores histórias de super-heróis. Eu acho que nem é uma história de super-herói, é de vigilantismo, certo? Quem já leu, eu acho que concorda ou não. Mas enfim, eu vejo nesse ponto de vista. E tem gente que não gosta, acha que é uma história datada, que não combina mais com o cenário atual, né, da sociedade, enfim. Eu achei realmente a história um pouco datada, mas eu não tiro crédito, porque realmente foi um marco, certo? Eu respeito isso, porém a linguagem que o Alamo coloca não é para todo mundo, certo? Não é para uma, realmente do selo da Vertigo, que é para histórias para pessoas adultas, né? A partir de 18 anos. Então, mas mesmo assim, a pessoa tem que ter uma bagagem de leitura muito alta para poder entender, de conhecimento, né? Para você entender realmente o que o escritor quer passar ali, certo? Até na questão do Neil Gaiman com o Sandman, que quando eu li o primeiro volume, eu me arrependo de não ter lido logo, é uma das melhores histórias que eu já li. E a linguagem que ele utiliza, por mais que não seja assim tão fácil, né? Ele tem que ter uma certa bagagem de leitura, você consegue compreender o que ele quer passar. Então, a questão a visão onírica, né, dos sonhos e tudo mais, o universo que ele criou, é muito boa. E o que ele trata ali, a filosofia, ainda você pode ser colocado na sociedade atual. Entende? Sim, sim. Abelardo, quer falar alguma coisa? O que eu vou falar exatamente em cima desse ponto que ele citou e que tu estava falando, Cláudio. A questão de você ver alguém falando sobre um assunto e correr o risco, né, de você estar ou não, porque cada um tem uma opinião diferente. Eu acho que essas opiniões, principalmente postadas em alguns canais, elas seguem uma linha de status, sabe? Tipo, o cara tem medo de falar que aquela HQ não agradou a ele e ficar mal visto no mundo dos quadrinhos, entre a galera que anda com ele. Então eu acho que tem um pouco não, acho que tem muito de status nesse quesito. Concordo com a Abelardo. Tem gente que vai fazer um review de um negócio que nem gostou e fala que gostou só pra não ser odiado, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo. Aconteceu comigo a Fênix Negra, certo? A saga da Fênix Negra.
Todo mundo, meu Deus, a Fênix Negra é a melhor obra que tu vai ler na tua vida, não sei o quê. Eu, particularmente, sempre gostei muito dos X-Men, li a Fênix Negra logo quando eu comecei a ler quadrinhos. Cara, foi impactante de ruim pra mim. Entende? Tipo, eu li e fiquei, meu Deus, cara, eu vou passar 3 meses lendo isso daqui, porque a história não descia. Não era um estilo que me agradava, entendeu? Então, E é que tu gostava, né? Oi? E é que tu gostava de X-Men. E é que eu amava X-Men, eu amava não, amo, né? Eu sou louco pelos X-Men, Sim. mas a HQ não me agradou, entendeu? O estilo da HQ, por ser datada, né? Por ter uma evolução narrativa na própria HQ que não me agradou, que eu não consegui gostar dela, entendeu? E é muito raro ver um review de alguém falando que Fênix Negra é ruim. Não que eu tô falando que seja ruim, eu tô falando que não é meu estilo, certo? Todo mundo fala, não, é maravilhoso. Mas eu concordei contigo, né? Quando a gente se conheceu. Oi? Eu concordei contigo quando a gente se conheceu. E eu até falei isso contigo, assim que a gente conheceu. Aí é muito complicado você ver review por causa disso, entendeu? Porque tem gente que se vende ao status pra poder fazer um review falso. Aí é complicado. Eu posso Pior que é fazer uma verdade. pequena observação? Posso falar? Porra. Olha, amigo. Mas isso aí o pessoal realmente tá falando certo mesmo. Muita gente se preocupa com a questão dos status. Você pode ver aí, você pode olhar aí canais que realmente são importantes e são conhecidos nessa questão nerd. Porque é justamente a questão de patrocínio. Muita gente é patrocinada pela Panini, muita gente ganha histórias de graça, sem pagar por nada. E de toda forma, ela tem que fazer com que a galera compre para sustentar o que ele tem, entendeu? Então, realmente eu concordo com a Belarno. Então, realmente o pessoal se preocupa mais dessa questão do status. Uma coisa rápida em relação aos anos 90, eu acho que tem um ditado que é muito válido para os anos 90. A gente era feliz e não sabia. Entendeu? Porque, para mim, acho que até hoje a geração 90 é uma geração que marcou, entendeu? E a gente não soube valorizar isso, porque realmente na década de 90 não tinha picuinha, não tinha frescura, entendeu? A gente tinha muita coisa realmente para colecionar. Você pega as histórias dos gibis, você pega as edições da Herói Gold, você pegava os Tazo, você pegava coisas da Coca-Cola que se investiu muito rápido. Tem a questão da Pepsi Cola também, nessa época né, de 90 investiu também muito forte junto com a Coca-Cola. Tinha a questão dos álbuns. Acho que até eu me lembro, tem um álbum que até eu e o que eu tava procurando, aquele álbum dos Cavaleiros dos Zodíacos, entendeu? Que quando chegou aqui no Brasil foi lançado. Acho que a gente, de alguma forma, acho que muita gente queria voltar para essa década de 90 para vivenciar tudo que foi, mas de uma forma inteligente. Porque acho que muitas vezes a gente nunca pensava assim, ser um grande colecionador. Acho que a gente bate esse arrependimento e agora a gente está indo atrás. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho uns Taz da Unitus toditos que foi lançado no Brasil, tenho. Eu tô procurando por aí, entendeu? Porque a Remember é o tipo de coisa se basa nessa questão de nostalgia. Então acho que a gente na década de 90 era feliz e não sabia. Eu queria só fazer 2 pontuaçõezinhas, Cleudo. Vai lá. Beleza? Primeiro, sobre essa questão, eu gostaria até que se eu me perder, vocês me lembrem que a segunda é sobre a Fênix Negra e a questão de algumas pessoas hypar clássicos que muitas vezes não podem não ser, sei lá, de bom grado para o seu gosto de leitura. Enfim, sobre essa questão do... Segura aí. Só pra acompanhar, porque senão perca essa linhagem aqui. Beleza. Essa parte das HQ hypada, né? Uma coisa também que eu tenho visto no ramo do colecionismo é que, geralmente, essas HQs como Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Watchmen, são produtos que você sempre vai encontrar para poder comprar. Sempre estão sendo relançados, porque são ótimas histórias. Assim, no ramo do colecionismo. Eu nunca li nenhuma das 3. Acho que só Cavaleiro das Trevas. Mas eu nunca li Piada Mortal e nem o Watchmen. O Watchmen eu acho que eu assisti só o filme. Mas são histórias que geralmente essa galera bota um hype muito grande em cima. E querendo ou não, isso na cabeça de
pessoas que não entendem, eles colocam valores abusivos por ser uma obra que muitas vezes é muito fácil de encontrar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Quando a galera quer vender o jogo do Super Mario, do Super Nintendo, a galera bota preço abusivo, 150, 200 reais. Por quê? Porque tem um Zé Doidinho que chega nos comentários e fala assim, ei, mas isso aí é raridade. Só que não é, porque o cartucho do Super Mario Bros, ele vinha com todo o Super Nintendo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô entendendo. Tô entendendo. Posso falar agora? Pode, desculpa. Sim. Em relação à questão da que tanto o Ronaldo quanto você pontuou, né? Você pontuou primeiro em relação ao colecionismo, que nas antigas era muito, que tinha isso, tinha aquilo. E o Ronaldo tá dizendo aí que, não, mas nos anos 90 a gente não valorizou, queria mais. Olha, eu acompanhei parte disso aí que vocês acompanharam também, porque eu sou de 93, no caso tenho 25 anos, né? E, tipo assim, eu particularmente acho que não é um problema pro colecionador as coisas estarem do jeito que estão hoje, porque assim, vejam bem, a gente teve o nosso momento de colecionar os Tazos, os Gelocosmos, as coisas, e eu me lembro que eu gostava muito daquilo, assim, apesar de não me chamar muita atenção. O que me chamava atenção mesmo era o que veio me chamar a atenção para uma coleção foram os quadrinhos. E na época, quando eu era pequeno, eu acho que a coisa mais próxima que eu cheguei a colecionar, apesar de ter tazo, apesar de ter figurinha, apesar de ter álbum e essas coisas assim, o que realmente me levava a ter um gosto por ter e tal, e ir atrás, eram bonecos, figuras que eu chamo de boneco, né? Hoje é figura de ação, mas eram bonecos articuláveis mesmo, que dava para brincar. Não gostava de estatuetas. Enfim, o que eu acho é que, assim, as coisas, elas não vão ficar estagnadas porque o tempo vai passando. Então, hoje em dia, a Coca-Cola não vai botar um brinde nela, tipo um brinde que até custe mais, né? Porque, querendo ou não, aqueles bonequinhos, comparar, por exemplo, com hoje, que ela coloca uma foto do Hulk e de todos os Vingadores na lata e aquilo vira o brinde, ela gasta muito menos do que ela tá procurando, do que ela tá fazendo, sei lá, do que ela tá fazendo um boneco de urso polar com a garrafa ou com a camisa da Coca-Cola para presentear quem juntar a tampa. Quem é hoje o menino com Snapchat, com YouTube, com, sei lá, N coisas relacionadas à tecnologia, que eu e o Cleudo até já discutimos isso anteriormente. Quem é um menino hoje que vai parar para poder sair juntando tampa no chão, como eu já fiz. Eu fiz isso, fui atrás, assim, atrás nos matos, lá no interior, atrás de tampa e tal, para tentar trocar. E eu nem conseguia trocar, para vocês terem uma noção, porque eu não pegava o dia certo do carro passar lá na minha rua. Então o que acontece? Mas eu tive amigos que conseguiram trocar. Então o que acontece? Eu acredito que são coisas que não é que, meu Deus do céu, isso prejudica os colecionadores. Não, é porque não tem público. Beleza, o Ronaldo, o Cleudo, eles podem até, sei lá, comprar Coca-Cola pra cacete pra tentar trocar por um boneco desse. Mas o público-alvo, como mesmo o Cleudo colocou antes, que eram, sei lá, as crianças, né, influenciar para que elas comprassem aquilo e tudo mais. Hoje em dia, por mais que fosse até, eu não sei nem se é impedir de fazer esse tipo de marketing, né, mas enfim, mesmo que a proposta fosse liberado de boas, não ia acontecer, porque hoje o tipo de marketing para pegar as crianças e trazê-las para, sei lá, um mercado de consumo relacionado a, sei lá, uma comida ou a outra coisa, é através de, sei lá, é diferente daquela época. É uma coisa, eu acho que até mais atrelada ao meio digital. E então, tipo assim, beleza, era uma época muito massa, era uma época legal e tal, os anos 90 foram interessantes, teve coisas pra gente colecionar, mas a gente não pode esquecer, gente, que foi o nosso tempo e hoje outras pessoas têm a mesma idade que a gente tinha naquela época e elas estão vivendo o momento delas.
Beleza, a gente acha muita coisa estranha, acho. Por exemplo, a mudança dos desenhos da Cartoon Network para umas coisas estranhas, como eu vejo hoje em questão de gráfico e tudo mais. Poxa, eu não... E a Cartoon Network nunca nem me agradou, nem no tempo do Samurai Jack, apesar de eu achar ele legal e tal, mas eu nunca gostei daqueles gráficos que pra mim não me agradavam. Eu prefiro um negócio mais detalhado, estilo Homem-Aranha dos anos 90, X-Men dos anos 90, mas nem por isso eu também vou dizer, meu Deus do céu, eu não aproveitei. Não, aproveitei sim bastante. Acho que todos nós aproveitamos de certa maneira. E outra coisa, a questão do consumir naquela época, né? Mano, eu vou ser bem sincero com todos vocês aqui. Eu não tinha dinheiro para consumir metade das coisas que eu descobri hoje em dia, depois de grande, que tinha nos anos 90. Por exemplo, quadrinhos. Mesmo que a banca lá de revista lá do interior tivesse quadrinho direto, eu não tinha como consumir todos os títulos que eu gostaria. Porque eu não tinha dinheiro para isso, eu era uma criança. Então, tipo assim, eu acho que inúmeros fatores influenciaram para que a gente não, sei lá, abarcasse tudo, ou abarcasse grande parte, ou abarcasse, sei lá, a quantidade que a gente desejava abarcar ou consumir de produtos que tinham naquela época. Hoje em dia, a gente tem que entender e até mesmo se contentar, por mais que isso pareça triste para vocês, meninos aí que colecionam coisas mais específicas daquela época, mas a gente tem que se contentar que a gente só vai pegar isso dos vendedores que colecionaram naquele tempo. Outra coisa, a questão do preço, né? Eu concordo. É muito foda você tá indo ver um negócio e o cara vai lá e mete, é raro. Como os mercenários livres lá no Mercado Livre fazem. Agora sim. Pois é. Agora sim. Eu hoje em dia, por exemplo, tá aí, eu tava falando uma coisa bem recente. Eu tava falando hoje com o Ronaldo e com o Cleo que eu tô louco por Samurai X. Tô louco pra ler o mangá de Samurai X. Eu vou no Mercado Livre, tá 400 e tanta a coleção toda, tá 600 e tanto. Eu não tenho nem sonhando esse dinheiro agora. Se eu estivesse trabalhando, obviamente que eu daria. Eu não vou mentir, eu sou do tipo de pessoa que se for uma história massa, que eu realmente esteja muito hypado, eu compraria a coleção toda, mas eu não tenho condições. Então, tipo assim, mas aí, é o que eu queria pontuar mesmo, né, para finalizar esse ponto. Eu vou me desesperar, eu vou dizer, meu Deus do céu, não. Mano, se fosse um Battle Royale, que eu não gostaria nem de usar esse exemplo, porque eu acredito que vai ser republicado. Mas é um Samurai X, é um mangá que já foi republicado. Ou seja, daqui uns dias vai vir o Kanzenban dele, uma edição de luxo, mais bonita. Então, daqui uns dias eu digo que não é nem para eu esperar muito, não. Logo tá aí. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi muito com os youtubers comentadores de quadrinhos, né, que eu tenho uma consideração muito grande, tipo o menino do Pipoca e Nanquim, que não precisa você se endividar, se desesperar. Beleza, se você quer uma coisa muito, você tem condições de dar um jeitinho de conseguir? Beleza, vá lá, consiga. Agora tem coisas que realmente não dá para ser naquele momento, então cabe a gente ter um pouquinho de paciência. Agora, só indo bem rapidinho lá pro ponto das HQs hypadas, né, como o Abelardo falou, hoje eu consegui ler a Saga da Fênix Negra, consegui entender parte do porquê do hype dela, é uma saga que eu gosto, apesar de preferir a Dias de um Futuro Esquecido, né, porque eu acho muito mais interessante. Porém, uma coisa que eu aprendi mesmo nesses anos de coleção é que, tipo assim, você vai ler um quadrinho e você vai consumir um quadrinho, você tem que primeiro compreender, primeiro você arrisca, né? Não tem como você entrar nesse universo sem errar. Tudo na vida você vai ter que errar até mesmo para aprender o que é que você gosta, o que é que você quer. Então, tipo assim, você vai arriscar. Mano, teve muita HQ que eu não gostei, muito. Hoje em dia é muito difícil eu pegar uma HQ que eu não gosto. Mas antes, teve muito mesmo. Eu atirava para todo lado. Até que eu fui peneirando, eu fui percebendo que eu gostava mais de heróis urbanos, que eu não gostava tanto de sagas cósmicas, que eu não gostava de um negócio muito psicodélico, eu gostava de um negócio mais calcado na realidade e tudo mais. E aí eu vou pegar os 3 exemplos que o Cleudo pegou. Por exemplo, Watchmen, Piada Mortal e Cavaleiro das Trevas. Todos os 3
são HQs que eu não gosto muito. E você pode se perguntar, puta que pariu, Ray, mas tu é fã do Batman, tu não gosta tanto de Cavaleiro das Trevas, tu não gosta tanto de Piada Mortal? Não, não gosto. Por quê? Porque, tipo assim, quando eu peguei a Piada Mortal, eu vi coisa ali que, porra, Batman 1 era fazer muito mais sentido, era muito mais calcado no urbanismo e tudo mais. A Piada Mortal, ela tem eu acho que ela é uma HQ pra quem gosta muito do Coringa. Eu acho o Coringa o maior vilão de todos, da cultura pop. Porém, eu não gosto dele. Eu não sou esse pessoal que fica romantizando o Coringa. Então, tipo assim, é uma HQ praticamente do Coringa, ao meu ver. Eu não gosto tanto dela. Eu gosto dela, reconheço como um clássico, mas não gosto tanto. O Watchmen é uma saga altamente política, altamente complexa, altamente foda. Geral, que tem gente bastante aqui mais o Watchmen. Eu fui ao Watchmen a primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E olha que eu já tinha lido a HQ complexa. E eu ficava, mano, não é a vibe que eu curto. E é uma HQ, de certa maneira, urbana. Mas o Watchmen chegava nos pontos que ele decaía muito, assim, no ritmo que eu sou acostumado a ler. Beleza, podem dizer que eu seja superficial, que eu não gosto de leituras complexas, que eu não tenha compreendido, mas eu reli o Watchmen 2 vezes depois. Na segunda eu até gostei, na terceira eu continuei ficando pensando assim, poxa vida, cara, não é um HQ, assim, que eu considere tanto. Por exemplo, Sandman, pra mim é 10 mil vezes mais foda do que o Watchmen. E consegue abordar temas muito mais fodasticamente do que o Watchmen. Agora Até você pega... né? Pois é, até mesmo calcar uma reflexão filosófica sobre a realidade. E você pega, por exemplo, Batman Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas é outra história que eu até disse pro Cleudo. Ela começa muito bem. Quando pegando mas quando ela começa a entrar naquela batalha do Superman, quando ela começa a envolver, quando o Batman começa a deixar de lutar e começa a ser um símbolo de inspiração, que eu acredito, assim, por favor, ninguém me espanque, quem escutar esse podcast, fora os meninos que eu conheço. Mas quando o Batman começa a incentivar a galera, que o enredo vira mais tipo assim, vou juntar todo mundo pra pegar o Superman, isso pra mim tira muito a graça. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas, o ponto alto dele é até a batalha do Batman contra o mutante principal lá. Que é quando o Batman tá, de certa maneira, sozinho, até então. Outra coisa, a questão daquela Robin. Eu não curti, eu achei que como eu já vi programas dizendo que, tipo assim, aquela Robin tá ali pra aliviar o tom pesado da história. Eu não gostei, porque pra mim ela ficou totalmente fora de foco, não por ser uma Robin, né, uma garota Robin, mas por ser infantilizado. Eu acredito até que dava para... Olha eu querendo Frank Miller, pra vocês verem. Dava para ter pegado aquela Robin e ter trabalhado de uma maneira mais, sei lá, mais séria, mais dark, mais, sei lá, mais obscura. Mas não, eles vão pegar para tentar ser um alívio cômico. Isso, de certa maneira, tira muita graça da HQ pra mim. Então são 3 HQs hypadas que eu, assim, com certeza não tenho um mínimo de hype nelas. Eu acho importantes, são importantes. Não negue respeito quem curte pra caralho. Mas não acho HQs assim tão importantes. Enfim, era só isso mesmo, vai. Só contrapartida ao ponto que tu colocou, referente ao público infantil. Entendendo? Eu vou discordar porque o seguinte, eu acredito que boa parte de nós hoje somos colecionadores pelo que nós cultivamos e coletamos na infância. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Não. Tô ouvindo. Eu tava com a mão no alto-falante e pensei que tinha perdido o som. Por exemplo, tu falou que na tua infância tu não tinha dinheiro para poder comprar um quadrinho. Se na tua infância, que os quadrinhos eram mais baratos, tu não tinha dinheiro, imagine hoje. Tá entendendo? Que os quadrinhos estão chegando a R$10 as mensais. E ainda enquanto forem publicadas.
Se, sei lá, se chegar um dia os quadrinhos mensais não forem mais publicados, começarem a sair só encadernado, criança só vai ter quadrinho, meu amigo. Sabe lá Deus quando. Ó, em uma matéria aqui, que eu peguei aqui, a moça, a menina que escreveu a matéria, ela apontou o seguinte, ó. Colecionismo e as crianças. Colecionar não pode ser interpretado somente como uma atividade de adulto ou uma forma de investimento a longo prazo. As crianças também precisam ser incentivadas ao colecionismo. Já é comprovado que o ato de colecionar pode desenvolver nas crianças traços de personalidade que ajudarão elas no futuro, como, por exemplo, organização, capacidade investigativa, desenvoltura social, facilidade em lidar com situações novas, capacidade de manter conservação e exposição de assuntos, lidar melhor com críticas, saber elogiar o próximo, melhorar suas técnicas de negociação. Além de tudo, é um leque de conhecimento cultural para as crianças absorverem. Então, querendo ou não, se faz necessário que hoje em dia, nós como colecionadores e as empresas de grande porte visem também o ramo do colecionismo infantil, que tem esse incentivo, porque são elas que serão os futuros colecionadores. Nós, como colecionadores, como é que a gente pode incentivar? Presentear um sobrinho, um filho, um parente, filho de amigo, um quadrinho, porque isso vai fazer toda a diferença na vida dela como colecionador. Ou ela não pode nem ser colecionador. Naquela época a gente não tinha dinheiro para poder colecionar. Mas se você chegasse numa banca de revista, você conseguia comprar com facilidade um formatinho ou uma edição da Turma da Mônica, né? Naquela época você não tinha dinheiro para poder trocar os pontos da Coca-Cola, mas você tinha muita facilidade para poder ir perto da lanchonete e tá caçando as tampinhas para poder chegar pro teu pai e falar assim: pai, eu juntei esses brindes, esse aqui. Se eu juntar mais R$3,50, eu troco pelo saquinho de brinde para mim. Querendo ou não, isso motiva nas crianças hoje em dia aquele esquema que eu estava te falando da tecnologia. Hoje em dia, talvez esse investimento não exista tanto porque a tecnologia tem tomado muito espaço. Ela tem tomado muito espaço e hoje em dia as crianças não se preocupam mais em ler, em desenhar ou brincar com as outras, socializar. Elas estão preocupadas mais em viver em redes sociais, acompanhar youtubers famosos. A facilidade dos animes e dos desenhos também estão aí, só que querendo ou não, boa parte das crianças de hoje em dia não são mais como as crianças de antigamente, que você curtia o desenho e tinha vontade de ir numa banca de revista comprar uma revista daquele desenho. Hoje em dia não, elas assistem, tudo que elas quiserem saber do herói, ela vai encontrar onde? Dentro da mídia digital. Dentro da mídia digital. Uma observação rápida, né? É uma coisa que eu achava muito interessante da Herói Gold. Eu me lembro, quando eu tinha comprado a questão da Herói Gold, eu tinha que esperar o quê? 15, 30, 45 dias, entendeu? Para saber de um filme, saber mais sobre algum anime, saber qualquer notícia pop, geek, essas coisas assim, entendeu? E isso era legal. Porque hoje a facilidade, ela tira, entendeu? Tira todo o prazer que você tem. Entendeu? Não, pode tirar pra tudo, bicho. Mas pra uma criança, pode ser que o tipo de criança hoje, né? Pode ser que não, tá entendendo? Pode ser que o prazer esteja em outra coisa. Não, assim, cara, só... Deixa eu só concluir aqui pra vocês. Vai. Eu tô entendendo o ponto que o Ronaldo tá falando e o ponto que o Ray tá querendo falar. Mas essa parte que o Ronaldo falou só vai existir se houver um incentivo. Tá entendendo? Porque hoje em dia é muito fácil para um pai e uma mãe de família chegar para uma criança que tá aperreando, botar um celular na mão dela e deixar ela se entreter com o que ela quiser, ao invés de dar atenção ou de mostrar literalmente os prazeres da dona arte. Esse papel, eu acredito, de levar o colecionismo à frente e adiante, eu acredito que vai ficar na mão, literalmente, dos colecionadores. De levar esse báculo à frente, passar esse bastão para frente. Porque se você for depender de editoras cobrando preços absurdos para uma criança tirar do seu investimento para poder adquirir uma edição daquela
porque ela assistiu um filme ou um desenho porque ela quer, é muito difícil. Se já é difícil hoje, caminhando para frente se tornará mais difícil ainda. Pessoal, eu sei que tem muita gente que ainda quer falar, mas eu queria que você já fosse logo fechando o arco para a gente poder concluir, porque tem ainda 3 tópicos aqui para a gente poder citar, só que... Peraí, segura aí. Tem 3 tópicos aqui pra gente poder citar, só que eu acredito que é melhor te deixar para um próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão estendido, esse podcast. Sim, eu ia até dizer que eu vou ter que sair mesmo agora, mas só para concluir mesmo as minhas falas aí, Pronto, né? tu conclui e primeiramente já faz o teu fechamento. já vou sair. Em Não, tu não relação sai a não. O fechamento. em relação à questão do coisa que tu falaste assim, né? Ah, não, mas as crianças hoje para comprar um quadrinho de um filme com preço absurdo, bicho, eu resumo isso basicamente nessa frase: quadrinho hoje não, infelizmente, não é coisa para pelo menos esses quadrinhos de super-herói, né? E alguns outros que nem são voltados mesmo pro público infantil. Porque Teu áudio tá falhando, Ray. isso, quadrinhos. Foi isso que percebeu-se na indústria dos quadrinhos. Estão me ouvindo? Tô, Alô? pode falar. Pois é. E em relação a questão de manter ou não a coleção, tem que lembrar que estão estimulando outros tipos de coleção. Se isso é saudável ou não, pois é uma discussão, acho que até para outro momento. Entretanto, eu não sei de onde foi que veio essa pesquisa aí que tu tiraste, né, e tal, que eu acho que ela tem sim uma relevância importante. Ela tem sim uma certa relevância, né, para não ser redundante. Eu discordo em algumas coisinhas. Que um momento polêmica, né, que dentro do meio nerd as pessoas elas não têm muito respeito por opinião dos outros. Eu acho que tem uma rivalidade, você percebe que as pessoas elas adaptam a rivalidade dos quadrinhos, das histórias, até mesmo para vivências entre nichos de colecionadores. Por exemplo, colecionadores da Marvel e por aí. Então, assim, acredito que tá me ouvindo? Tá ruim. Tá cortando pra caramba, fala. Tá me ouvindo agora ou não? Tá melhor. Tá ok. Não, eu tô ouvindo, mas fica falhando. É por causa da chuva. Não sei se tá chovendo aí pra vocês também. Mas, enfim. Só pra retomar. É que, infelizmente, as coisas não são um mar de rosa, assim, mas que se tem sim seu impacto positivo, eu reconheço isso. Acredito que grande parte do meu conceito moral foi construído através dos super-heróis, não só pelos quadrinhos, mas por filmes e, sei lá, animações e tal. E certamente, acredito eu, que as crianças de hoje em dia elas conseguissem ter um acesso a isso também, de maneira positiva. Entretanto, eu não sei. Eu acredito que essas mídias elas vão ter que arrumar uma maneira de se reinventar para poder conseguirem atingir esse público e estimularem esse hábito que a gente tem, né? Só para finalizar, gostaria de dizer que foi um prazer. Gostei bastante do podcast. E infelizmente tenho que sair agora, mas novamente, me convidem, né? Sim, vai ter a parte 2, viu? Nerd All Star aí, e o Ronaldo, e o Júnior, e o Abelardo, como ela tinha citado. E é isso aí. Foi um prazer, valeu e tô indo lá. Grande abraço pra todos. Valeu, jovem. Valeu. Pessoal, pra finalizar aqui, quero agradecer a participação. O Ray tá dando delay na gente. Tô dando delay? Dando retorno.
Tá dando retorno, velho. Tá dando retorno. Eu tô Fome sai, tentando. fome sai, mas não sai. Só pra finalizar aqui, gostaria de agradecer. Pronto. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Espero que vocês compareçam também no próximo podcast. Se possível, nós vamos dar continuação a esse assunto, ou então iniciar um novo assunto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir Remember017 no Instagram. E no YouTube é Remember7100. Colecionando Oficial no YouTube e Colecionando no Instagram. Alguém mais quer divulgar o Instagram?